meus pais achavam hilário me abandonar. Anos depois, a mesa virou. Sabe aquelas histórias de pais tóxicos? A minha, quando criança, parecia roteiro de filme de terror misturado com comédia de humor negro, só que a piada era sempre eu. Desde pequena, meus pais tinham um jeito peculiar de brincar. Eram pegadinhas que hoje me fazem arrepiar só de lembrar. Esconder meus brinquedos favoritos era o básico. O nível subiu rápido para me deixar esperando horas em algum lugar, dizendo que já voltavam, só para aparecerem rindo um tempão depois. A pior parte eram os passeios. A gente ia para um parque, um mercado, até para a porta de uma loja aleatória, e de repente, puf! Sumiam. Falavam que era para eu aprender a me virar. A primeira vez, eu chorei tanto que quase perdi a voz. Fiquei agarrada numa placa, achando que nunca mais ia vê-los. Depois de umas 2 horas, eles apareciam, gargalhando, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Precisava ver sua carinha, dizia minha mãe, limpando uma lágrima de tanto rir. Isso virou rotina. 1, 2, várias vezes. Cada vez, a angústia era menor, mas a sensação de não ser desejada, de ser um estorvo, só crescia. Até que um dia aconteceu de novo. Estávamos num posto de gasolina, desses de beira de estrada, no meio de uma viagem que eu nem lembro para onde era. Me mandaram comprar um chiclete na conveniência. Quando voltei, o carro não estava mais lá. Olhei para os lados, o sol queimando, o barulho dos caminhões me ensurdecendo. E pela primeira vez, uma coisa diferente passou pela minha cabeça. Não foi o medo paralisante de antes. Foi um alívio. Pela primeira vez, eu não corri para o telefone público. Sim, essa história tem uns bons anos. Eu sentei no meio-fio, observei os carros passando e pensei, quer saber? Cansei. Levantei, comecei a andar na direção oposta da estrada que a gente tinha vindo. Não tinha plano, não tinha ideia de para onde ir. Só sabia que qualquer lugar seria melhor do que voltar para aquelas brincadeiras. Aquele dia mudou minha vida completamente. A história de como eu consegui sobreviver sozinha por um tempo, a ajuda inesperada de algumas pessoas boas, como consegui voltar a estudar e, eventualmente, sair daquela cidade, daria outra história inteira. Mas o importante é que eu construí uma vida nova. Com muito esforço, muita noite em claro e a determinação de provar para mim mesma que eu valia a pena, consegui entrar na faculdade de medicina. Anos depois, me tornei uma cirurgiã respeitada na minha nova cidade. Ninguém lá sabia do meu passado. Para eles, eu era a doutora Edith, conhecida pela precisão e pelo cuidado com os pacientes. A vida seguiu. Eu tinha meus amigos, meu trabalho que amava, uma rotina estável. O passado era uma sombra distante, algo que eu tentava não reviver. Até que um dia, meu celular tocou com um número desconhecido. Hesitei em atender, mas a curiosidade venceu. Era minha mãe. A voz dela estava estranha, embargada. No começo, quase não a reconheci. Ela foi direto ao ponto, sem rodeios. Meu pai não estava bem de saúde, e meus 2 irmãos, meus 2 irmãos nunca fizeram muita coisa da vida. Passavam dos 30 e ainda moravam com eles, dependendo totalmente dos pais. Agora, com a saúde do meu pai debilitada, a situação financeira da família estava crítica. E eles precisavam de ajuda. Minha ajuda. Ela falou de contas atrasadas, de remédios caros, da casa precisando de reparos. Em nenhum momento perguntou como eu estava, o que eu tinha feito da vida. Aparentemente, depois de todos esses anos, a única coisa que importava era o que eu podia fazer por eles. Enquanto ela falava, as lembranças da minha infância vieram como um filme na minha cabeça. As esperas, o medo, a sensação de abandono constante. Aquele dia no posto de gasolina. A decisão de não voltar. A luta para construir a minha própria vida, sem nenhuma ajuda deles. Quando ela finalmente fez a pergunta, a voz implorando por dinheiro, por qualquer tipo de assistência, eu respirei fundo. Uma calma fria me invadiu. Sinto muito, eu disse, a voz firme, sem qualquer traço de hesitação. Mas não posso ajudar. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por um misto de choque e indignação na voz da minha mãe.
Ela tentou argumentar, apelar para laços familiares, para a obrigação de uma filha. Eu a cortei, com a mesma frieza com que eles me deixavam em lugares desconhecidos quando eu era criança. Vocês me ensinaram desde cedo a me virar sozinha. Lembro-me bem das lições. E antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, eu desliguei. Olhei para o meu celular, a tela escura refletindo meu rosto. Não senti remorso. Talvez um resquício de tristeza pela criança que eu fui, mas principalmente uma sensação de justiça. Eles me abandonaram quando eu mais precisei. Agora, que a situação se inverteu, a única coisa que eu podia oferecer era o mesmo vazio que eles me deram. E assim como eu fiz naquele dia na beira da estrada, eu segui em frente, deixando o passado para trás. A diferença é que, desta vez, eu sabia exatamente para onde estava indo.